O Evangelho de hoje nos mostra um dos discursos mais bonitos de nosso Senhor Jesus Cristo. O discurso, a conversa dele com Nicodemos, onde nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer uma ponte muito sábia daquela serpente erigida no deserto e a sua cruz no Monte Calvário. O deserto de sequidão e o Monte Calvário ali de graças e benevolência de Deus, de abundância. Vamos recordar do que é que nosso Senhor está aqui a nos falar no Evangelho. Jesus diz assim: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está se referindo a quê? Lembremos-nos que o povo de Deus estava peregrinando em busca da terra prometida. E aquele povo vai acampar, vai parar a caravana, justamente em um lugar onde tem muitos ninhos de serpentes, algo comum em desertos de areia quente. E lá eles param ali e muitos começam a ser picados pelas serpentes. E o povo de Deus ali começa a perecer. Recorrem a Moisés. Moisés leva o grito do seu povo a Deus. E Deus dá uma sentença. Vá, Moisés, construa, funda uma serpente de bronze e coloque sobre uma haste, de tal modo que todos aqueles que olharem ficarão curados da serpente, ficarão curados das picadas das serpentes. Moisés fez essa serpente, e quando o povo era picado naquele lugar e contemplava a serpente levantada de bronze ali numa haste, o povo ficava curado. E nosso Senhor vai fazer um paralelo aqui. Aquela serpente ali, levantada em uma haste, é a prefiguração da minha paixão na cruz. É a prefiguração da minha paixão, da minha morte na cruz. E todos aqueles que crerem no Filho do Homem levantado, terá a vida eterna. Observem que é preciso aqui nós termos muita clareza de fé. A imagem do crucificado na igreja é um símbolo, é um sacramental. Embora nós tenhamos a graça de ter uma imagem de Cristo quase do tamanho real, aqui não está Cristo na cruz. Está uma imagem abençoada que nos remete, que nos lembra o mistério que aconteceu no Calvário. É interessante a gente compreender que nós, novo povo de Deus, fomos resgatados por Deus. E o preço do nosso resgate foi a morte de Deus na cruz. Mas resgatado como assim? Resgatado da perdição, resgatados da condenação eterna. E agora Deus nos dá a salvação. E é preciso que nós tomemos consciência de que a parte de Deus Ele já fez. Veio nos salvar e nos salvou. E agora somos nós que devemos fazer a nossa parte.
Vamos dar um pulo para a primeira leitura. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O que é isso aqui? O autor sagrado aqui do segundo livro das Crônicas está dizendo que o povo do antigo Israel era o povo escolhido, era o povo querido, era o povo protegido por Deus. E não podia querer ser como os pagãos. E vejam que muitas vezes o povo de Israel esquecia que era a nação predileta, querida, amada por Deus, e ficava querendo se comportar como os pagãos. O novo povo de Deus, por incrível que pareça, até nisso é fiel ao antigo povo de Deus. Por quê? Porque o que nós vemos hoje na igreja de Jesus Cristo, a igreja católica, é a mesma forma de viver. Tem católicos que têm desejo de levar uma vida como os pagãos. Tem católico que não tomou consciência ainda. Tem cristão que não tomou consciência ainda que não pode se comportar como pagão, que não pode levar a vida como pagão, mas que tem que compreender que é fruto do amor predileto de Deus. Deus nos ama. E é uma verdade incontestável em nosso meio, na nossa fé. O amor de Deus por nós foi dispensado superabundantemente sobre nós. E nós não podemos querer ser como aqueles que não foram amados com amor privilegiado de Deus. Por quê? Porque muitos olham os pagãos e desejam levar a vida dos pagãos. Meu irmão, está errado. Nós somos cristãos. Não é porque o outro trai a esposa que você tem que trair. Não. Não é porque o outro rouba que você tem que roubar. Não. Não é porque o outro leva uma vida desregrada lá fora, sexualmente falando, que você também deve levar. Não. Nós temos que compreender que nós somos a nação santa, o povo escolhido de Deus. O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, nunca vai ser do jeito que o mundo deseja, que o mundo prega, que o mundo coloca. Só que é uma pena tão grande, e como tão bem profetizou o Santo Padre, o Papa Paulo VI, que a fumaça de Satanás adentrou na igreja, ou seja, tem muito cristão pensando como pagão. Tem muito cristão pensando que pode levar uma vida mequetrefe como os pagãos. E nós não podemos. Nós temos que nos ocupar desse zelo pela igreja de Deus, que somos nós, que formamos o corpo místico de Cristo, e que devemos lutar todos os dias para caminharmos em plena comunhão com Deus. Vejam o que é a comunhão. A comunhão com Deus não é simplesmente vir aqui e receber a Eucaristia. Estar em comunhão com Deus é buscar fazer na própria vida acontecer a vontade de Deus. Os nossos maridos devem ser fiéis. As nossas esposas devem ser fiéis.
Os nossos jovens devem ser castos. Os nossos profissionais devem ser zelosos, devem ser profissionais exemplares. Os nossos vizinhos devem ser respeitosos, porque somos cristãos, não somos pagãos. E o grande escândalo da fé cristã hoje em dia é o cristão desejar o paganismo. E vocês vejam que dentro da igreja nós temos muita gente pensando como pagão. Por quê? Porque o momento da história em que nós vivemos é um momento obscuro. É um momento que não existe tanta clareza lá fora. Porque vocês sabem disso muito bem. O que lá fora é visto como certo, muitas vezes é abominável aos olhos de Deus. O que o mundo grita para a gente aderir é abominável aos olhos de Deus. E não agrada a Deus. Não adianta comungar a Eucaristia, vir à igreja e lá fora fazer tudo errado. O cristão é alegre. A alegria do cristão é essa consciência que ele deve ter, que caminha em Deus, que está com Deus e que Deus está com ele também. Mas o que dizer de alguém que não vive a fé como querida, como sonhada, como desejada por Deus, e deseja levar uma vida a total revelia do projeto de Deus, dos planos de Deus? A nossa caminhada de igreja é uma caminhada que tem um norte. Não é uma caminhada onde a gente gira em torno de nós mesmos. Não. A nossa caminhada não é cíclica, de jeito nenhum. A nossa caminhada tem um norte, é Deus. E essa caminhada que tem esse norte, que é Deus, tem um objetivo, que é a nossa santidade. Que é a gente hoje ser melhor do que éramos ontem. Ser melhor em 2024 do que éramos em 2022. Porque vamos amadurecendo. E a maturidade da vida não é envelhecer e ter cabelos brancos. Existem muitas pessoas envelhecidas de cabelos brancos, mas que não têm maturidade cristã. A maturidade cristã é viver na proximidade com Deus, de tal modo que eu passe por esse processo de transformação, onde não é mais a minha verdade, mas é a verdade de Cristo assimilada em minha vida. Não é mais do meu jeito, mas é do jeito de Cristo que eu busco viver. Isso é ser cristão, isso é ser de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que ser católico, servir a Deus, não é fácil, é difícil. Mas nós não podemos desistir e não podemos nos perder também em meio à massa. Tem gente que a gente tanto fala, que a gente tanto exorta, mas parece que nada escuta, porque quer caminhar segundo os seus critérios, sendo ele mesmo o discernidor de sua vida. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. Se assim pensar, o inferno vai chegar. Eu quero, eu não posso, eu não devo fazer.
assim o céu vai chegar. Porque nem sempre está em harmonia aquilo que a gente deseja com aquilo que a gente pode. Nem tudo que eu desejo eu posso. E aqui está a minha maturidade de dizer: não, eu não posso fazer isso. Mas por que não posso? Porque sou de Deus. Porque o meu coração pertence a Deus. Porque o meu coração é de Deus. Porque eu quero levar uma vida santa, embora não seja santo ainda. Cristão que pensa assim, alcança o céu. Então vejam o que é que Deus diz no Evangelho. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. O que é crer em Deus? É eu buscar fazer na minha vida o que Deus quer que eu faça. Se eu digo que creio em Deus, mas eu faço tudo do meu jeito, eu sou um mentiroso. Se eu digo que creio em Deus, mas o juiz da minha vida sou eu sou um mentiroso. Porque o juiz da minha vida é Cristo. Porque eu devo levar a minha vida na medida de Cristo. E tudo isso para que eu seja de Deus. E o que é ser de Deus? É eu viver essa santa serenidade. É eu viver essa santa alegria que o Domingo Letário hoje me convida. A alegria é um dos 12 frutos do Espírito Santo, que consiste em associar a minha vida à vontade de Deus e me convencer e ser feliz, porque eu estou fazendo o que Deus quer. Porque tem gente que busca até fazer a vontade de Deus, mas se entristece. E tem que existir essa alegria, mesmo que vai doer, porque não é fácil. Mas tem que existir dentro de mim essa alegria. Eu estou feliz por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus me pediu, na simplicidade, sendo capaz de dizer assim: eu preciso deixar isso de lado, porque Deus está me pedindo. Eu preciso me esforçar mais um pouco, porque Deus está me pedindo. Eu preciso fazer essa pequena coisa, porque Deus está me pedindo. E essa pequena coisa que eu faço tem por objetivo a minha santidade. Tem por objetivo o meu crescimento de fé. Tem por objetivo alcançar o meu céu. E o meu céu é o meu Deus. Vejam que nosso Senhor aqui fala com tanta propriedade. Os discursos hoje aqui são discursos que saíram da boca de Cristo. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo, Ele falando dele mesmo em terceira pessoa, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Olha aqui. A igreja tem por objetivo não condenar, mas a igreja tem por objetivo salvar. E a salvação que só a igreja é capaz de nos dar, só e unicamente a igreja, que é nossa mãe, que nos ensina aquilo que o mundo é capaz de nos ensinar, que conhece aquele que o mundo não conhece. E aqui tem um segredo. Será que você conhece a Deus? Será que você já experimentou na sua própria vida o amor de Deus?
Será? O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a Cristo. Por isso que o mundo é tão mesquinho. Por isso que o mundo é tão desobediente. Por isso que o mundo é tão desumano e existe tanto desamor. Quem conhece de verdade a Cristo, vive a vida toda encantada com Ele. Com um encanto que nunca passa. Com a amizade que nunca envelhece. Vai ficando gostosa com o tempo. Quem de verdade conhece a Cristo é incapaz de ir embora. Quem de verdade conhece a Cristo, quando peca, se entristece. Quando se afasta dele, deseja ardentemente voltar aos braços dele. Mas tem hora que nos dá uma pena tão grande. A gente vê muitas vezes as pessoas que não entenderam ainda que essa relação é a relação mais preciosa da nossa vida. Um dia você pode perder sua esposa, que talvez seja a pessoa que você mais ama. Um dia você vai ser separado dos seus filhos. Você pode perder a saúde. Você pode perder até os bens, o prestígio, perder a liberdade. Mas você nunca vai perder se você de verdade for amigo de Cristo. Porque tudo pode faltar, mas Cristo nunca falta na vida daqueles que lutam para serem fiéis a Ele. Padre, e ele falta na vida de quem não é infiel? Sim, porque a pessoa não dá abertura para Cristo, porque a pessoa não abre o coração para Ele. E essa abertura de coração aqui consiste em eu rezar o Pai Nosso com propriedade. Quando eu digo assim, faça-se em mim, segundo a tua palavra, como Nossa Senhora, o que é que a gente diz no Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Tem gente que diz assim, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra, mas fora de mim. Na minha vida eu faço do meu jeito. Fora de mim, seja feita a tua vontade. E no céu também. Está errado. O seja feita a vossa vontade e assim na terra, é no meu coração de cristão. Eu lembro, e das pouquíssimas coisas que sei a respeito de Madre Teresa de Calcutá, uma vez quando perguntaram a ela o que deveria se fazer para mudar o mundo, ela olhou e disse assim para o repórter, se não me falha a memória: mude você e mudo eu. Se a gente mudar o nosso coração, a gente já está começando a mudar o mundo. Veja, tão simples. E essa proximidade e essa relação com Deus, que vai de verdade nos levar aos céus. O infiel é infecundo. O fiel é fecundo. O fiel colhe frutos. O infiel não dá frutos. O fiel tem o coração doce. O infiel tem um coração amargo. E é tão fácil a gente perceber os infiéis, que nada está bom, que nada presta, que ninguém presta, que tudo está errado. E a gente encontra o tempo todo pessoas assim. Onde a amargor, o amargor, melhor dizendo, está no próprio coração de alguém que em Cristo ainda não se encontrou na vida. E aqui é importante a gente ter muita clareza que
Todos nós somos amados por Deus. E essa é uma verdade incontestada pela igreja. A igreja nunca contestou. Incontestável é esta verdade. E olha o que é que Paulo, escrevendo à comunidade dos Efésios, diz: Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Por que eu devo mudar de vida? Porque Cristo me ama. Porque eu não posso fazer determinadas coisas? Porque eu quero ser fiel a Cristo? Porque eu preciso me esforçar para ser santo? Porque eu quero um dia contemplar o meu Deus e compreender que assim de verdade eu serei feliz. Meus irmãos, não existe pecado que não seja perdoado por Deus. Deus perdoa todos os pecados, desde que a gente queira o perdão. E como é que a gente quer o perdão? Quando nós, católicos, nos arrependemos de todo o coração e dizemos: Senhor, me perdoa. E se existe uma sinceridade, Deus perdoa. E se existe uma sinceridade, Deus perdoa. Como não amar um Deus tão grandioso, que não enxerga os nossos pecados, mas que enxerga esse grande desejo que nós devemos ter no nosso coração de amá-lo acima de todas as coisas. Porque é a grande preciosidade das nossas vidas, é aquilo que de mais precioso nós temos. É o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado onde? No nosso batismo. Quando nós recebemos pela primeira vez o Espírito Santo de Deus. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O crer aqui não é simplesmente acreditar em Deus. O crer aqui é viver de acordo com os desejos e a vontade de Deus. Tem gente que diz que crê em Deus, mas aceita o aborto. Tem gente que diz que crê em Deus, mas se não der certo o meu casamento, eu separo. Tem gente que diz que crê em Deus, mas vê como certo todo tipo de relação, mundo afora. Tem gente que diz que crê em Deus, mas aceita coisas que estão em desarmonia com o Evangelho. Esse não crê em Deus. Porque crer em Deus consiste em acreditar, em crer na palavra de Deus. É claro que pode ter coisas na palavra de Deus que você ainda não consiga viver. Eu também. Mas nós temos que pedir a Deus a graça. Senhor, me dá essa graça. Eu quero crer em tudo que vem de ti, porque tu és a verdade. E é impressionante porque minha gente, nós não somos pagãos. Nós não podemos levar uma vida como os pagãos. Nós não podemos, pior ainda, querer ser como os pagãos. Nós somos cristãos. Nessas missas do final de semana, muitas vezes eu observo, muito, a paróquia, conheço muita gente, pode ser que não conheça nem de nome, embora conheça muita gente, mas me deparei nesse final de semana com uma pessoa que tinha uns 4 anos que não entrava dentro da igreja. Eu já tinha até esquecido que essa pessoa existia na paróquia. E aí
veio a fila da comunhão e no meu coração eu fiquei pensando assim: que consciência de fé essa pessoa tem? Que muitas vezes se arroga o direito. Não. Tem que existir da nossa parte essa honestidade de procurar a Deus de coração sincero e nos colocando numa atitude de humildade, de abertura do coração. E essa honestidade, ela agrada a Deus, porque Deus nos conhece. O que não agrada a Deus é a desonestidade. Eu posso dizer assim, é a malandragem, não é? Porque tem gente que quer ter uma relação com Deus, meio que uma relação de malandrinho, me desculpem a expressão assim, ou a palavra moderninha, mas tem gente que quer agir com Deus com malandragem, com espertice. Eu não sou fiel, e antes de fazer um ato santo de contrição, eu quero voltar a amizade com Deus, como se nada tivesse acontecido. Espera aí, meu filho, você tem algumas coisas para resolver com Deus. Vamos primeiro resolver. Vamos compreender que Deus não é teu compadre, é o teu Criador. Vamos compreender que Cristo não é o teu compadre que para bater nas suas costas e aceitar o teu errozinho. Porque vejam, Deus é rico em misericórdia, Deus aceita o pecador e rechaça o pecado. Deus nos conhece a todos. Me conhece mais do que a mim mesmo, conhece mais a você do que vocês mesmos. E é essa honestidade que agrada a Deus, de dizer assim: Senhor, olha, eu ainda não consegui, mas eu estou me esforçando. E Deus como que balança a cabeça e diz assim: eu sei. Não tem gente assim, né? Que vem muitas vezes se desculpar de uma coisa e a gente conhece tanto. E a gente diz assim: não precisa não se desculpar, eu sei que não é verdade. Não é? Eu sei que você não é capaz disso. Eu me deparo com tanta gente que eu conheço, que muitas vezes uma coisa aqui e ali, padre, não sei o quê. Eu digo: não venha se desculpar não. Eu te conheço. Mais de uma década que eu te conheço, eu sei que você não é capaz disso. E de fato não é. Deus nos conhece. Deus sabe a nossa honestidade de querer ser o que Ele quer que a gente seja. Olha que coisa. E é isso aqui que agrada a Deus. Agora, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Minha gente, se Deus diz está certo, para nós está certo. Se Deus diz está errado, para nós está errado. E nós temos obrigação de rezar para fazer o certo. Nós não podemos querer ter aquilo que é errado como certo, porque não agrada a Deus. E vejam que alguns anos atrás eu falava isso, e hoje volto o pensamento. Todo mundo quer ter direito a tudo, mas Deus não tem direito a nada. Tem uma associação católica, Provida, na cidade de Anápolis, que esses dias foi condenada e teve os bens todos da Associação Católica bloqueados, porque o padre aconselhou a moça a não abortar, e a moça não abortou, teve o filho e depois foi processar. Eu fui aconselhada a não abortar. Olha que loucura. Eu fui aconselhada a não ser assassina. Eu fui aconselhada, né, a não matar o meu filho. E agora eu quero uma indenização porque eu não matei o meu filho. Vocês estão entendendo a profundidade da coisa diabólica que nós estamos vivendo no nosso país?
processando a igreja, porque a igreja disse assim: minha filha, não assassine, não mate o seu filho no útero, tem essa criança, se você não quiser criar, nós temos instituições que podem criar essa criança, orfanatos, dê a alguém, mas não mate. Aí agora, a igreja vai ter que pagar. Por quê? Porque ela não abortou. Minha gente, que coisa. Que mundo a gente vive, onde aquilo que é certo é visto como errado, e aquilo que é errado é visto como certo. E aquilo que está em harmonia com o projeto de Deus é abominável aos olhos do mundo. Por que isso, Padre? Por que isso? Porque o mundo não conhece a Cristo. Porque se conhecesse, não pensaria assim, não agiria assim. E muitas vezes nós temos que compreender que são pessoas que até se dizem católicas. Falar mal da igreja e contra a doutrina da igreja é você falar mal da tua mãe. Por quê, Padre? Porque a igreja te deu a vida eterna, te gerou. Se existem cristãos no mundo, é porque a bendita Igreja Católica os faz filhos de Deus. E se o que os protestantes conhecem de Deus, conhecem porque nós católicos guardamos, por 1500 anos, senão eles não conheciam nada de Deus. A Igreja Católica é nossa mãe, e tem, como uma boa mãe, a obrigação e o direito de nos corrigir a nós todos. Por quê? Porque como mãe quer o nosso bem, e o nosso bem é a nossa salvação, e acabou a conversa. O bem para o cristão é que ele se salve. O bem para o cristão é que ele alcance o céu. Só que tem gente que quer dizer assim: ah, mas eu estou na igreja, mas eu não aceito isso, não aceito aquilo. Vai rezar, é melhor. Vai rezar, porque a sua fé está bagunçada, porque você está enxergando de um modo obscuro, não está vendo com claridade. E a claridade é Jesus, é Ele que clareia a vida do homem. Olha o que Ele diz aqui: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Ele. Mas os homens preferiram as trevas à luz. Se vocês olharem aí, esse A está craseado. A luz é Ele. Por quê? Porque as ações do mundo são ações más. Quem pratica o mal odeia a luz. Quem pratica o mal odeia Jesus. E não se aproxima da luz, e não se aproxima de Jesus, para que suas ações não sejam denunciadas. Agora, olha que coisa linda. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas, não é por Deus não, de jeito nenhum, realizadas em Deus. Ou seja, as minhas ações de verdade são realizadas na graça de Deus, ou seja, em uma comunhão plena com Deus, em uma comunhão total com Deus. Olha o pedido do salmista hoje: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.
Jerusalém, cidade bem edificada, é a igreja de Cristo. E muita gente está esquecendo os ensinamentos da igreja. O mundo está paganizado. E nós devemos correr do paganismo, como o diabo corre da cruz. Devemos correr do paganismo e extirpar o paganismo nas nossas vidas. É claro que quando você fizer esse processo de mudança de vida, muita gente vai criticar, não vai achar bom. Por quê? Porque quem está errado nunca quer errar sozinho. Porque quem está indo para o inferno não quer ir sozinho. E nós temos que ter o santo discernimento no Espírito para fazermos todos os dias as opções por Deus. Quando eu digo aqui, nós fazemos a opção por Deus no batismo, mas nós devemos fazer ao longo das nossas vidas, todos os dias, as opções por Deus. Todos os dias. Isso eu posso, isso não posso. Todos os dias eu tenho que escolher se eu vou caminhar em Deus ou se vou eu caminhar distante de Deus. Meus irmãos, vamos escolher a Deus. Vamos escolher a Deus. Vamos querer ser de Deus. Deseje pensar com santidade as coisas de Deus. Entender os ensinamentos de Deus. Peça a Deus o discernimento. Quantas vezes, meu Deus do céu, eu a estudar a teologia, eu tive que pedir a Deus assim: Senhor, me ilumina para que eu possa compreender e aceitar esse ensinamento. E graças a Deus, Deus me deu um discernimento tão grande que eu não contesto praticamente nada da igreja. Ou melhor, não contesto nada, aceito. Quem sou eu? É preciso pedir e ter essa honestidade de dizer assim: Senhor, me faça cada vez mais teu. E eu quero terminar essa homilia com uma palavra que eu guardo todos os dias no meu coração, um pensamento de um grande amigo, de um grande santo, tão pouco conhecido. Quem tiver um pouquinho de tempo, pesquisa na internet lá, os pensamentos de São José Maria Escrivá. É um santo que morreu em 75, um sacerdote, fundador de uma prelazia pessoal, mas que nos ensina no cotidiano a sermos de Cristo. E um dos pensamentos mais fortes que ele tem, que eu carrego todos os dias no meu coração, é esse. Quando ele diz assim: Senhor, me faça santo, nem que seja a pauladas. Ou seja, Senhor, me ajude a ser santo, para que eu seja totalmente teu. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus